Quando os homens começaram a acreditar que são donos da própria natureza. A forma como nós exteriorizamos ou interiorizamos aquilo que são as nossas expectativas, os nossos sonhos, tem muito a ver com aquilo que é a nossa ligação com a própria terra. Os nossos medos, as nossas ambições, ela vem de um lugar do pensamento onde o território é a base de afeto, é a base também da cosmovisão, ou seja, da forma como os nossos antepassados vivenciaram esse território, da forma como projetaram a sua identidade nesse território, mas também a forma como enfrentaram com várias formas de engenharia social tudo aquilo que foram as adversidades, mas também as possibilidades de construção de um espaço habitável. O que acontece é que, devido a lógicas culturalmente desassociadas a essa afetividade com o território, nós fomos impondo diferentes formas de uso, de exploração e de violência à própria terra, que acabou por retirar da terra uma dimensão fundamental, que é a sua espiritualidade. A perda da espiritualidade de espaços como, por exemplo, São Paulo, de espaços, por exemplo, como Nova Iorque, ou como, por exemplo, Lagos, isso fez com que muitos achassem de que a terra pode ser visto como um recurso transacionário no mercado, que tem um valor específico, e esse valor pode ser alvo da especulação. Então, a partir do momento que isso acontece, toda a possibilidade de ligação afetiva e espiritual com a terra foi subtraída daquilo que seria o compromisso com a preservação desses sentidos, mas também com a missão da própria terra, que é acolher todos os seres. Isto é a visão colonial. A visão colonial expurgou os povos tradicionais dos seus espaços naturais, afastou os povos autóctones daquilo que são os saberes associados à produção da terra de uma forma que isso também favorece a simbiose entre a cultura, a tradição, a economia na perspectiva da produtividade, mas também os símbolos, e reconhecendo que é um conjunto desses protocolos que fazem manter o equilíbrio, não só nos seres que ocupam esse espaço, mas também na sua transição geracional. A partir do momento que a lógica colonial vem tomar esses patrimónios e transforma em recursos transacionáveis no mercado, a própria terra passou a ser também alvo da especulação. Então, essa especulação coloca as pessoas numa condição de precariedade, coloca as pessoas numa situação de desenraizamento e projeta uma menor afetividade com aquilo que é tanto o espaço público como o espaço privado. Os níveis de exploração que nós fomos sofrendo, tanto em termos de ocupação, por exemplo, com edifícios, tanto em termos de exploração de patrimónios naturais, petróleo, minas, tanto com a produção em regime de monocultura, não permitir com que a terra respire, não permitir com que a terra siga a sua produção a partir do seu calendário natural, não permitir com que os diferentes grupos sociais incorporem a produção da terra no seu consumo, de acordo com a época, dentro do seu calendário cultural. Então, isso levou a um processo de stress. É esse processo de stress que nós estamos a verificar a várias latitudes. Os níveis, por exemplo, de temperatura que a população hoje de São Paulo enfrenta, não é uma coisa que os povos autóctones enfrentaram, porque há essa desassociação. Os níveis, por exemplo, de subida de nível da água de mar que nós encontramos no Rio de Janeiro, não é aquilo que nós encontrávamos a partir da ocupação dos povos tradicionais. Os níveis, por exemplo, de consumo energético, a energia
artificial para climatizar os nossos espaços de convívio não eram aquilo que nós utilizávamos, precisávamos. Por quê? Porque houve essa corte de modelos naturais que obedeciam uma certa racionalidade em termos de código, de uma ética que pudesse permitir o próprio respirar do solo, e uma regeneração em termos também da capacidade da presença dos humanos na Terra. E o elemento determinante é o quê? É quando os homens começaram a acreditar que são donos da própria natureza e não parte da natureza, que obedeciam a uma toda dinâmica que tinham que comportar como o segmento menos produtivo da própria natureza. E ao comportar-se como donos da natureza, criaram um desequilíbrio enorme. Esse desequilíbrio gerou situações de exclusão, gerou situações de violência climática, e o que estamos a viver neste momento é consequência de todo esse processo de patrimonialização que os humanos decidiram trazer numa dimensão da especulação, onde o modelo colonial de propriedade da terra é o que está a levar à própria destruição da natureza. Nós temos aqui lógicas que é muito baseado no egoísmo e no individualismo. Por exemplo, nós estamos a ver uma corrida enorme ao nível global, a privatização de recursos essenciais, como por exemplo a água, como por exemplo os espaços agricultáveis, como por exemplo aos sítios que são reservas naturais. Estamos a ver uma concentração muito forte nas grandes cidades, mas sobretudo nas cidades do litoral. O que é que isso pressupõe? Isso pressupõe de que o nível da convivência a qual deveríamos ter para a salvaguarda de uma sociedade menos estressante, tanto em termos de modos de vida, mas da sua relação com o espaço natural, é algo que acaba por não acontecer porque o individualismo está ao seu mais alto nível. Nós podemos olhar hoje, será que a lógica da monocultura da soja é aquilo que interessava mais para o desenvolvimento de uma agricultura familiar ou então de acesso a comidas saudáveis? Tenho dúvidas. Mas podemos olhar, por exemplo, para a riqueza que as petrolíferas criaram. Vimos as catástrofes enormes que aconteceu, por exemplo, na delta do Níger, onde uma geração foi completamente limitado o acesso aos recursos marinhos e pesqueiros, porque a sobreexploração do petróleo levou ao desastre ambiental que fez com que muita gente morresse mais de fatores climáticos do que, por exemplo, da saúde natural. Hoje, o consumo alimentar natural, biológico, orgânico, é muito mais caro do que a produção artificial. Mas quem é que está na base da conservação dessa capacidade ou dessa reserva? São os povos tradicionais. Esses povos estão mais expostos a tudo aquilo que são as injustiças, não só do clima, mas as injustiças sociais. O acesso à educação, acesso à tecnologia, acesso à saúde, acesso, por exemplo, à renda, e que são explorados nas suas próprias terras. Então, o nível de stress que estamos a ter é resultado desse pensamento, dessa prática que é completamente individualista e que se baseia no lucro e, ao mesmo tempo, em políticas públicas não empáticas que permitem, efetivamente, quem está na vanguarda de proteção do património natural beneficie daquilo que são as condições essenciais para a sua própria manutenção nesse espaço. Nós somos a esperança. Quando se concebe a esperança como algo exógeno de nós ou como algo a alcançar, fica difícil ter a esperança. Aí estamos a produzir uma narrativa baseada ou na desilusão das expectativas que não se cumpriram ou no medo em lutar para alcançar a esperança. Mas quando nós projetamos a esperança como algo intrinsecamente interno, que faz parte dos nossos modos de vida e é algo que nos acompanha todos os dias, isso vai fazer com que a própria esperança seja um elemento de coragem. Então, isso nos desafia e nos interpela para sermos nós portadores de processos, de modelos mais humanos, mais inclusivos e que tomam em dimensão uma perspectiva do outro para com que todos estejam dentro desse processo de vivenciar aquilo que têm direito, a sua dignidade, a sua saúde e a sua prosperidade.